Paz, queridos. Graças a Deus estamos juntos mais um ano, né? E eu creio que o Senhor tem muitas coisas para falar conosco esses dias aqui. Já começou a falar ontem, né, na palavra, também deve estar falando na comunhão e vai continuar falando. Quem tem ouvidos faz o quê? Ouça, né? O que o Espírito diz às igrejas. Você pode colocar Romanos 11:36 na tela? Na versão revista e atualizada. 11:36. Vamos ficar em pé. Eu queria que juntos proclamássemos essa palavra. Que você, com toda a sua força, proclamasse esta verdade. Vamos lá? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos mais uma vez. Olha só. Quando nós lemos no Salmo, por exemplo, 95. Diz lá assim: vinde, cantemos com júbilo ao Senhor. Os tradutores ficaram assim muito contidos, porque essa palavra cantemos com júbilo é gritemos ao Senhor. Demos um brado de guerra ao Senhor. Mas os tradutores ficaram cantemos, né? Vamos falar com toda nossa força, né? Essa palavra, vamos lá? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Pode sentar, irmãos. Esse é o motivo de estarmos aqui, né? Porque tudo é para ele. Esse retiro é para o Senhor, não é para você e para mim. Embora a gente fale, não, é para os irmãos, mas é de tabela só, porque de fato é para o Senhor. É para que o Senhor receba glória. A sua vida e a minha vida é para o Senhor. Você está aqui para o Senhor. E o Espírito Santo quer trabalhar em você e em mim, para quem? O Senhor. Ele é o centro de todas as coisas. O Senhor Jesus é o centro de todas as coisas. Essa semana eu e o Roger estávamos tendo comunhão pelo telefone, conversando, e perguntamos, né? O que você vai compartilhar, irmão? Aí eu disse, olha, eu vou fazer alguns garimpos na carta aos Efésios. E ele, puxa vida, eu também? Eu falei, então não me fala nada que você vai falar para a gente não contaminar um ou outro, né? E aquilo que Deus falar para você, se falar para mim, nós dois vamos falar a mesma coisa, mas é porque Deus quer falar. O testemunho de dois é verdadeiro, né? Que bênção, irmãos. Vamos na direção do Senhor. Os irmãos aí levantaram todos os dias aí mais cedo para poder orar por esse encontro e o Senhor já está respondendo. Amém, aleluia. Porque estamos aqui já respondeu muitas coisas, né? E o Senhor vai continuar fazendo. Vamos abrir em Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou então a nossa irmã vai colocar aqui na tela também. E nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 10. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado,
no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Que tremenda passagem! Eu me lembro quando eu tinha meus 18 para 19 anos, eu ganhei convicção da minha salvação, e eu então estava lendo esse capítulo 1 de Efésios, e as lágrimas corriam. Deus começou a abrir e descortinar essas verdades para mim. Eu era bem jovem, e aquilo tocou profundamente meu coração. E já se passaram mais de 40 anos, irmãos, e ainda toca profundamente meu coração. Que verdade tremenda! Que maravilha! Eu gostaria de, nessa manhã, na minha responsabilidade, fazer um garimpo aqui na carta aos Efésios, e hoje eu quero tratar de 2 assuntos. Nesse primeiro tempo, 2 assuntos. Eu quero falar do propósito eterno de Deus e também aquilo que Deus nos fez em Cristo Jesus. Aquilo que Ele nos abençoou, as bênçãos que Ele nos deu em Cristo. Eu quero nos lembrar dessas verdades. Talvez você já tenha ouvido muito isso, tenha lido, mas é importante que você sempre volte e veja e contemple e medite e declare e absorva isso no seu coração, para que isso seja plenamente realidade em você. Que tremendo é! E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Não tenha pressa em responder, senão você pode responder errado. O que é mais importante para Deus? O que é mais importante para Deus? O que é o supremo desejo de Deus? Alguns já estão ali dando algumas ideias. Cristo formado em nós, isso é importante demais. Mas ainda esse não é o principal objetivo de Deus. Qual é o principal desejo de Deus? O propósito, Paulo chama assim, o propósito eterno de Deus. O que Deus colocou lá na sua eternidade, Ele planejou. E se Ele planejou, Ele vai cumprir. Convergir. Opa! Nele, todas as coisas. Aleluia! Fala alto aí, irmão. Levante e fala isso. Convergir nele todas as coisas. Coloca lá, irmã, versículo 1:10. Efésios 1:10. O propósito eterno de Deus, o mais importante para Deus é convergir todas as coisas em Cristo. Olha lá, vamos lá? Vamos? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aleluia. Este é o propósito de Deus. Amém. Convergir em Cristo todas as coisas. O centro do coração de Deus não é você e eu não. Nós estamos lá no coração dele. Mas o centro do coração de Deus é o seu Filho amado. O que nós proclamamos bem no comecinho aqui, Romanos 11:36, o que é? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas.
Você é para Ele. Você é para Ele, meu irmão. Amém. Tudo é para Ele. Que glória, né? Tudo é para o Senhor. Nós temos ouvido muito o Evangelho, que o homem está no centro. Mas esse não é o coração de Deus. O centro do Evangelho é o seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Temos ouvido o Evangelho como se fosse autoajuda. Ah, você é tão importante para Deus? Sim, somos. Mas coloca você como se fosse o centro das coisas, como se Deus estivesse movendo para você e você no centro. Não, esse é um falso evangelho. Esse é outro evangelho. Não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é Cristo no centro. Ele receberá toda a glória, toda a primazia. É tudo para Ele. Tudo tem que estar convergido nele. E diz a palavra que vai convergir nele todas as coisas. Só da terra? Não. Do céu também? Até os céus dos céus vão ter que estar convergido nele. E um dia eu estava muito entusiasmado, era jovem. Estava com um ancião, um irmão muito maduro no Senhor. E eu estava falando sobre isso, estava empolgado, fazer convergir nele. Eu falei, tudo é Deus, estava falando tudo que eu estou falando aqui para vocês. Só que ele me fez uma pergunta, ele me pegou assim meio desprevenido. E ele perguntou, e o que você entende, irmão, por convergir em Cristo? E eu pergunto para vocês, o que é convergir? Como é que Deus vai convergir em Cristo? Como é que Ele faz? Como é que é isso? Algo tão simples. Vai colocar debaixo da autoridade do seu Filho todas as coisas. Tudo e todos, todas as coisas estarão sujeitas ao Filho de Deus. Olha o que diz mais à frente, no capítulo que nós lemos, bem no finalzinho do capítulo 1. E diz, versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser, o que está escrito aí? O cabeça, sobre o quê? Não é algumas não, irmãos, todas as coisas. E o que ele fez? O deu a igreja. Nós fomos incluídos no eterno propósito de Deus em Cristo. Oh, que glória! A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche todas as coisas. Para que o Senhor exercesse toda a autoridade, Deus, o Pai, escolheu dar Ele à igreja, que é o seu corpo. Estávamos longe do propósito de Deus, alienados desse propósito. Mas Ele nos incluiu neste propósito eterno. Você e eu, que somos redimidos do Senhor, estamos incluídos neste propósito. Glórias a Deus. Você consegue ver isso nessa manhã? Que o Senhor Jesus é o centro de todas as coisas? Não é você, não sou eu, não é nem mesmo a igreja. É o Senhor Jesus. E tudo que é importante, vocês falaram aí, né? Cristo formado em nós, isso é importante, porque faz parte lá. Mas isso é para atingir esse objetivo maior.
É importante pregarmos o Evangelho, mas isso não é o coração principal de Deus. Pregamos o Evangelho para que as pessoas sejam incluídas neste propósito, para que façam parte do corpo de Cristo. O Senhor veio para destruir as obras do diabo, isso é importante sim, mas isso não é o fim. Você e eu que fomos incluídos nessa obra de Jesus, quando nós também fazemos as obras do Senhor, estamos destruindo as obras do diabo, mas não é esse o fim. O fim é fazermos isso porque para Jesus ter a primazia em todas as coisas. Você compreende? O Evangelho é Cristo no centro. Não é você e sou eu. Às vezes nós oramos a Deus como se nós fôssemos o mais importante para Deus, né? Porque começamos até a exigir do Senhor certas coisas. Demandamos de Deus. Irmãos, precisamos ver Cristo como centro. Ele é o centro de todas as coisas. Quando você tem essa percepção, seu coração vai se alinhar à vontade de Deus. Você vai se sujeitar à vontade do Senhor. Você vai dizer: Senhor, eis-me aqui, o que eu posso fazer para testificar e para me aliar, para que esse propósito se realize, para que todas as coisas venham convergir a Cristo, para que tudo esteja debaixo da autoridade do Senhor. Esse mundo ainda não está sujeito por si ao Senhor. É claro que o Senhor governa sobre tudo, mas esse mundo vai ficar. Venha, filho, sente à minha direita, até que os teus inimigos sejam estrado dos teus pés. E em breve isso vai se cumprir. Nos seus pés. Quem são os pés do Senhor, irmãos? Quem? Nós somos o quê? O corpo. Nós participaremos disto, irmãos. Oh, glórias ao Senhor. Que tremenda verdade. Por isso Paulo diz que estava orando por aqueles irmãos em Éfeso, para que Deus iluminasse os olhos do coração daqueles irmãos, para que eles recebessem o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Nós precisamos de revelação, irmãos. O que é revelação, aliás? Eu recebi uma revelação. O que é essa revelação? Às vezes nós falamos as palavras sem saber o sentido, né? O que é revelação? A minha definição simples para você é: revelação é você ver as coisas como Deus vê. Você vê a Jesus Cristo como Deus vê? Você vê o Senhor Jesus como o Pai o vê? Isso é revelação. E quem pode revelar o Filho? Alguém sabe? O Pai. Pai, me revele o teu Filho. Você já crê em Jesus. Aí você pode pensar: puxa, eu já conheço Jesus. Não, tem que conhecer mais. Glória a Deus. Pai, revela-me o teu Filho. Revela o teu Filho. Revela qual é o propósito do Senhor para o teu Filho. Revela-me o que está no teu coração para o teu Filho. Eu quero me agradar disto. Que tremendo. Que verdade para nós. Fomos incluídos neste eterno propósito de Deus. Deus lá na eternidade planejou isso. Criou o homem, mas o homem caiu. E aí Deus desistiu desse seu projeto? Não. Absolutamente não. Isso não pegou o Senhor de surpresa, porque lá na eternidade diz: o sangue do Cordeiro, que foi com efeito conhecido quando?
antes da fundação do mundo. Eu não entendo isso, mas é na eternidade, está dito na palavra de Deus. Lá na eternidade, Jesus já tinha se oferecido por cada um de nós, para nos trazer de volta para o propósito de Deus. Ah, que tremendo! Que glória, né? Só temos que adorar o Senhor. Que tremenda verdade. Ele se ofereceu. Eis-me aqui, envia-me a mim. Sangue do Cordeiro, conhecido antes da fundação do mundo, para que você e eu pudéssemos ser colocados de volta no propósito de Deus. Cada um que crê no Senhor hoje é colocado de volta nesse eterno propósito. É colocado para participar desse propósito de Deus. Quão tremendo é isso! Paulo vai falar aqui em Efésios como foi. Ele não fala todas as coisas que Deus fez, ele vai falar em outras cartas. Mas aqui ele já fala várias coisas que Deus fez para nos incluir neste propósito. Então vamos dar uma olhada nessas coisas que o Senhor fez por nós. Olha o versículo 3, começando no versículo 3. Se a nossa irmã for colocando, já está aí, versículo 3. Diz aí: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Que tremenda verdade é esta! Em Cristo fomos abençoados. Paulo vai dizer como é que foi que Deus nos colocou nesse propósito dele. Como é que nós começamos a participar. Como fomos incluídos. E mais, Paulo, pelo Espírito Santo, vai nos dizer o que Deus fez com cada um de nós. Quem foi que Deus nos tornou em Cristo? O que você é em Cristo? O que é que você é, meu irmão, em Cristo? Amém. Aleluia. Amém. O que nós somos em Cristo? Fomos incluídos em Cristo. Paulo vai dizer em Gálatas que nós fomos batizados em Cristo. O que é ser batizado em Cristo? Não é só lá na água, não. É um batismo espiritual. Amém. Nós fomos incluídos, fomos submergidos, nós estamos nele. Eu não sei como é isso, mas no reino espiritual é. Eu e você estamos nele, enxertados nele, incluídos nele, e tudo aquilo que é dele passa a ser nosso. Fomos abençoados. Essa tradução aqui, ela diz que Deus nos tem abençoado. Não, é no passado lá. Fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Isolado? Não. O que? Duas palavrinhas importantes aí. O que está escrito aí? Está aí, irmão? Duas palavrinhas lá. Fomos abençoados de maneira isolada? O que diz aí? Duas palavrinhas. Em quem? Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Fora do Senhor Jesus não há nada para nós. Mas nele nós temos tudo. Em Cristo. Você foi abençoado em Cristo. Em Cristo. Podemos gritar aqui a manhã inteira, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Isso me alegra muito, irmãos. Isso me alegra muito. Em Cristo. Quem você é aos olhos de Deus? E eu quero agora chamar a sua atenção para esse fato. Quem nós somos em Cristo. Sabe por quê? Às vezes nós vivemos vidas derrotadas, fracassadas. Mas não foi para isso que Deus nos chamou em Cristo. Ao contrário,
Às vezes nós abrimos portas, e Paulo vai dizer isso na carta aos Efésios, mais na frente, no capítulo 4, ele fala, não deis lugar ao diabo, e às vezes nós damos lugar ao diabo, e ele rouba de nós estas realidades. Bloqueia para nós termos acesso a essas verdades de Deus. E você tem que ficar esperto e não permitir. A carta aos Efésios eu acho tão maravilhosa como o Espírito Santo fez. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo vai dizendo que Deus fez por você em Cristo. E nos outros 3 outros capítulos é a sua e a minha responsabilidade diante de Deus. Com aquilo que Ele fez por nós. Porque nós temos aquelas coisas em Cristo, fomos abençoados, somos algo em Cristo, então temos agora que viver de uma maneira, e Paulo diz, a maneira digna da vocação a que vocês foram chamados. Não é de qualquer forma. Quando nós olhamos essa expressão em Cristo, é tão maravilhosa. Quando você olha, ele vai dizer algumas coisas aqui, tão impressionantes. Versículo 4, assim como nos escolheu nele, nos escolheu em Cristo, você foi escolhido em Cristo, porque Cristo é a escolha de Deus, mas você foi colocado em Cristo, então você foi escolhido nele. Às vezes nossa mente dá uma bugada aí, opa, que é isso? Apenas receba a palavra de Deus, irmão. Não fique questionando intelectualmente, isso e aquilo, mas aquilo outro e tal. Entra nas brigas teológicas, não. Desfrute da verdade que está escrito na palavra de Deus. Como nos escolheu? Você acha que Deus escolheu uns para salvação, outros para perdição? E tem um monte de gente aí, né, discutindo essa teologia. Eu não sei. Eu respondo assim, eu não sei. Mas você quer saber de uma coisa? Eu sei. Ele me escolheu. Eu sou escolhido de Deus, que está escrito. Está escrito, está escrito. Você sabe quem você é em Cristo? Você só saberá pelas Escrituras. Quem é o nosso modelo? O Senhor Jesus. Será que Jesus sabia o que a Bíblia dizia a respeito dele? Claro! Lucas, quando ele ressuscitou, ali no capítulo 24 de Lucas, 2 estão lá tristes, andando, indo para Emaús, e o Senhor aparece no meio deles. E diz lá o quê? Que Jesus começou a falar o quê? Tudo o que havia a seu respeito, na lei e nos profetas. O Senhor sabia o que dizia a palavra a respeito dele mesmo. E você e eu temos que seguir o modelo do Senhor, de sabermos o que a Bíblia diz a nosso respeito, o que as Escrituras afirmam que você e eu somos. Não aceite nada menos do que isso. Você não é o que o seu marido diz que você é. Não é o que a sua esposa diz que você é. Ainda que ela possa falar coisas bonitinhas a seu respeito. Você não é o que seus pais disseram que você é. Você não é o que os colegas de trabalho dizem que você é, o que o mundo diz que você é. Muito menos você é aquilo que o Satanás sussurra nos seus ouvidos. Não, você é o que as Escrituras dizem que você é em Cristo. Assuma isto. Não abra mão. Não abra mão. O que as Escrituras dizem? As Escrituras, irmãos, é como um registro, é como um certificado celestial que comprova. Você, quando vai lá registrar o nome do seu filho lá, né? Você, o casal, vai lá, ganha um bebê, aí então vai registrar o nome dele, vai lá no registro, no cartório, e registra o nome. Agora é aquele nome, está aqui, ó, comprova, está escrito aqui. Qual é o seu nome? É César, Augusto César, né? O imperador Augusto César, está aqui, ó, está vendo aqui? Está escrito. Eu sou abençoado, está escrito naquele cartório celestial. Eu sou escolhido, está escrito lá. Essa escritura é uma escritura celestial, irmão. Não falha.
nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Deus nos escolheu para que você e eu fôssemos irrepreensíveis. Estamos sendo repreensíveis? Estamos sendo profanos e não santos? Não é isso que Deus nos chamou. Não é isso. Você tem que tomar consciência de quem você é. Eu preciso tomar consciência de quem eu sou e passar a viver aquilo que eu já sou. Eu não fico tentando ser aquilo que Deus já falou que eu sou, irmãos. Eu vivo aquilo que Ele disse que eu sou. É assim que nós temos vitória. Se você ficar tentando, opa, vai fracassar. Porque não é com seu esforço, mas é pela obra de Jesus na cruz. Pelo Espírito Santo que foi te dado como selo, a garantia. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. É tudo em Cristo. Tudo em Cristo. Paulo vai falar algumas coisas aqui, mas se você pegar o Novo Testamento, tem várias outras coisas. Faça isso, quando você estiver lendo o seu Novo Testamento, grife agora, toda vez que você vê essa expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Opa, nova criação. As coisas velhas passaram. Você é novo em Cristo. Não fica olhando para o seu velho homem, olha agora para o novo homem em Cristo. Somos novas criaturas. A palavra do Senhor nos diz: agora, pois, já não há nenhum o quê? Para quem? Você está em Cristo? Amém. Está? Amém. Não tem condenação mais para você. Louvado seja o Senhor. Satanás, a arma dele é culpa e condenação. Mas o sangue do Senhor Jesus está sobre nós. Aqueles que estão em Cristo não têm mais culpa e condenação. Ah, irmão Bíblia, então vou viver no pecado agora. Não. Paulo vai falar isso lá a partir do capítulo 4. Nós precisamos apertar. Ele está falando o que nós somos, mas depois nós temos que viver aquilo que ele está dizendo que nós somos. Somos mais do que vencedores em quem? Em Cristo. Fora de Cristo, não funciona. Você tem que confiar em Cristo. Em Cristo, em Cristo. Porque o salário do pecado é a morte. Certo? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo. Aleluia. Em Cristo. Em Cristo. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porque também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. As promessas de Deus, elas se cumprem, por quê? Porque tem o sim em Cristo. Queridos irmãos, você já pensou? Cada promessa da palavra de Deus, quem garante o cumprimento delas? O sim dessas promessas para você é quem? Jesus Cristo. Em todas essas coisas, diz Romanos 8,37, porém, somos mais que vencedores, por meio de quem? Daquele que nos amou, por meio de Cristo, em Cristo. Quantas verdades! Vai lendo o seu Novo Testamento e daqui para frente, tome nota disto. Se alegre nisso, firme sua fé nisso, não aceite os cochichos do diabo. Às vezes tem tantos problemas na sua vida e você começa a se sentir derrotado. Não. Está passando para a prova, mas você está em Cristo. Em Cristo você está escondido, em Cristo a vitória. Em Cristo você vai em frente, vai passar por aquilo. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoá-la. Em quem? Em Cristo.
Versículo 5 está dizendo: e nos predestinou para a adoção de filhos. É muito interessante essa expressão. Vou parar um pouquinho aqui porque acho que a gente vai ganhar algo dela. Se bem que eu não posso demorar não, que o tempo já está indo embora aqui. Estou me entusiasmando muito aqui. Mas diz a palavra, ele nos predestinou. Aí vem aquelas confusões teológicas, calvinistas, arminianas, né? Esquece isso. Leia aqui. O que está escrito aí? Ele nos predestinou. Deus definiu o seu e o meu destino. E o seu e o meu destino está dizendo aí qual é? Para a adoção de filhos. Só que infelizmente no português a gente entende adoção de filhos como aqui no Brasil. Os pais biológicos geram uma criança, mas não ficam com ela, então vem outro casal, que não é pai biológico, e eles vão lá e tomam aquela criança e vão cuidar daquela criança. Isso, na nossa cultura, é chamado de adoção. Mas não é isso que está escrito aqui não, irmãos. Não tem uma palavra no português. Se chama ruiotesia, esquece o nome em grego aí, tá? Só para você saber. Mas essa palavra significa: fomos predestinados para filhos maduros de Deus. Amém. Com quem que Jesus vai casar, irmãos? As bodas do Cordeiro vai acontecer com quem? Com a igreja, mas a igreja tem que ser criança ou adulta? Adulta, então ele está dizendo, ele nos predestinou para isso, para que fôssemos parte da noiva do Cordeiro, filhos maduros. Você foi predestinado para ser filho maduro porque você já é filho. A Bíblia no Novo Testamento traz duas palavras para dizer de filhos. Todos aqueles que receberam, Deus deu a eles o poder de se tornarem filhos, a saber os que creem no seu nome. Ali filhos é criancinhas, bebês. Mas todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo é filho, ruios, filho maduro de Deus. Não é todo filho, não é todo crente que é guiado pelo Espírito Santo, não. Mas os filhos de Deus que estão amadurecendo na fé, eles são guiados pelo Espírito. Mas Deus te predestinou para isso. Pode passar essa vida. Mas na era vindoura você vai amadurecer, eu e você, se não amadurecermos aqui. Não vou falar como agora. Porque Ele nos predestinou, Ele nos deu esse destino, que você e eu fôssemos filhos maduros. Por que filhos maduros? Para cuidar dos negócios do Pai, junto com Jesus, para administrar as coisas de Deus junto com Jesus, para administrar o universo junto com Jesus. A noiva do Cordeiro vai administrar as coisas com Ele. Irmãos, que coisa tremenda! Entre você nascer de novo e ser filho maduro, tem um treinamento aqui, tá? Você precisa ser treinado, você precisa caminhar de acordo com essas verdades que Deus te fez em Cristo. É o que Paulo fala, viver de modo digno do seu chamamento, andeis de modo digno, você precisa andar de modo digno. É um treinamento, Deus está nos treinando. Quando você passa pelas suas provas, as suas provações na sua vida, você acha que isso é à toa? É porque Deus, Ele quer que você sofra um pouquinho. Não, irmãos, não. A palavra de Deus fala que na nossa angústia, o Senhor também se angustiou. Já pensou nisso? Às vezes nós achamos que Deus esqueceu. Não. A palavra diz que na nossa angústia Ele também se angustiou. Às vezes é necessário, nós não sabemos, não entendemos agora, mas Ele está nos treinando para filhos maduros, para aquele dia, para reinarmos com Ele, para desfrutarmos juntos com Ele. Isso ainda é futuro, mas louvado seja Deus. O Senhor nos destinou para esse lugar de maturidade junto com Ele. Ele é aquele varão perfeito, até que todos cheguemos aonde? Até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Você está ligando os pontos aí agora? Glórias a Deus.
para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor de sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção. Você é redimido de Deus. Eu sou redimido de Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu gosto de proclamar isso, eu gosto de orar a Bíblia. Então, quando eu pego um versículo desse, eu começo a orar: Senhor, te dou graças porque eu sou redimido. O Senhor me redimiu. Senhor, te dou graças porque o Senhor fez isso comigo. Eu tenho a redenção em Ti, pelo sangue do Senhor. A remissão dos pecados. O que é a remissão dos pecados, irmãos? Hoje eu estou enchendo de perguntas, hein? É porque a gente passa por cima, né? Às vezes você pegar uma outra tradução te ajuda, mas remissão é perdão. Perdão. Você e eu fomos perdoados em quem? Ah, mas será que não é porque você foi bonzinho, teve um bom comportamento, se arrependeu, então Deus te perdoou por isso? Não, aqueles seus pecados, mesmo que você tenha se arrependido deles, eles exigem que a justiça de Deus seja feita neles. E o salário do pecado é quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Mas louvado seja Deus, a palavra do Senhor diz que ali na cruz o Senhor Jesus pegou o escrito de dívida que havia a nosso respeito. O que Ele fez? O que Ele fez com o nosso escrito de dívida, irmãos? Encravou lá naquela cruz. Aleluia. Ele pagou o preço para você e eu sermos perdoados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é amoroso e bom. É isso que está escrito lá? Alguns deram amém, não é isso não. Se confessar nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para quê? Por que Ele é fiel e justo para nos perdoar, irmãos? Porque o Senhor Jesus pagou para você e para mim. E se eu me arrependo e confesso aquele valor do sangue aplicado a mim, e Ele é fiel para me perdoar, e não só perdoar, mas também para me purificar de toda injustiça. Eu sou redimido, eu fui redimido pelo Senhor, eu fui perdoado segundo a riqueza dessa graça que derramou abundantemente em nós, em toda a sabedoria, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito de propuser em Cristo, de fazer convergir nele todas as coisas, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança. Olha só, você é herança. Você vai ser herdado por alguém, sabia disso? Quem vai herdar você? Deus Pai vai te herdar. Ele fez de você em Cristo herança para Ele. Abençoe, irmãos. O Senhor está nos aguardando. É interessante que aqui no livro aqui nesse primeiro capítulo, ele diz que o Espírito Santo, é o selo da promessa de Deus, o qual é o penhor da nossa herança. Tem a nossa herança, nós temos uma herança. Mas não é só nós que temos herança, Deus também tem uma herança. Quem é a herança de Deus? Você e eu. Irmãos, que tremenda! Somos herança do Senhor. Quando nós olhamos para as Escrituras, há muitas e muitas afirmações de Deus para nós, de quem nós somos em Cristo. Queridos, isso é uma arma poderosa contra o inimigo, contra os ataques da sua mente, nos seus pensamentos. Às vezes vem desânimo, às vezes você fica desencorajado, ou às vezes você se sente acusado. Você precisa olhar para você como aquilo que Deus te vê. Quem Deus te vê? Há uma discussão às vezes, né? Às vezes a gente diz, eu sou um miserável pecador, salvo pela graça. Eu sou um pecador miserável, salvo pela graça. Eu já disse isso muitas vezes, mas eu não digo mais.
Espero que você não se escandalize, que você pense um pouco antes de se escandalizar. Eu não sou mais esse miserável pecador. Eu era. As coisas velhas passaram. Eu sou agora em Cristo o quê? Uma nova criação. Eu sou nova criatura. Eu sou filho de Deus. Se você ainda acha ser pecador, você não vai entrar nas portas celestiais, irmão. É claro que nós pecamos ainda. Estamos nesse tabernáculo caído. Mas eu não sou mais, essa não é a minha identidade. Quando você fica pensando, eu sou um miserável pecador, se você se assume com essa identidade, e se você assume essa identidade, você vai ser aquilo que você está assumindo. Você não tem que chegar diante do Senhor, Senhor, eu sou um miserável pecador. Meu Deus. Será que você... Um pai chega para um filho e dá todas as riquezas para o filho, dá todos os presentes, dá o de melhor, aí aquele filho chega para o pai, pai, eu estou muito mal, eu não tenho nada, estou tão miserável, eu não sou ninguém. O que aquele pai terreno falaria, né? Não tá befa, a irmã falou, não tá befa. É isso, dá um sacolejão, que é isso, acorda! Acorde, irmão, irmã! Desperta tu que dormes, você é filho de Deus, redimido, escolhido, predestinado, selado com o Espírito Santo. A gente costuma ter que tipo de oração, Senhor, eu estou assim, eu estou assado. Irmão, não. Você pode chorar, derramar lágrimas diante do Senhor. Mas não é nessa miséria. Porque você está em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer tantas coisas que nós somos. Somos salvos. Pela graça sois. Não é que vocês serão, irmão, vocês já foram. Mediante a fé, isso não é de obras, não vem de vós, para que ninguém se glorie. Efésios 2:10, somos feitura dele em Cristo Jesus, preparados para andar, nas boas obras que Deus já, de antemão, preparou para nós. Olha que rapidez, você já colocou. Olha que lindo, irmão. Somos feitura dele, né? O irmão Rogério está falando muito. Somos poema de Deus, obra-prima de Deus. A gente olha para a gente assim, não é possível que eu sou obra-prima de Deus, né? Um irmão já usou uma ilustração que eu achei legal, né? É como as bordadeiras, estão lá bordando. Do lado avesso do bordado é aquele negócio feio, mas quando vira, opa! Nós estamos do lado avesso ainda aqui na terra, né? Criados, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para nós. Nós somos feitura dele, você é feitura dele. Somos novas criaturas. Somos justificados. Justificados, pois, pela fé. Temos paz com Deus, né? Romanos 5:1. Somos justificados. Fomos reconciliados. Deus nos reconciliou com ele. Cristo é a nossa reconciliação. Nós estávamos de um lado e o Deus Pai do outro, mas o Senhor Jesus nos tomou, né? A mão do Pai e a mão de cada um de nós, eu posso dizer assim, e fez as pazes. 2 Coríntios diz isso, né? 5:18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E até nos deu o ministério da reconciliação. João vai nos dizer, 1 João 3:1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E o que diz lá? E de fato somos filhos de Deus. Você está lendo aí? Olha lá. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai. Vamos falar?
Vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos. Quem você é aos olhos de Deus? Você creu em Jesus Cristo, entregou sua vida? Você é o quê? Filho de Deus. Filho de Deus. Você não tem que tentar ser filho, você já é. Você tem que viver como um filho de Deus. É isso que Paulo vai dizer a partir do capítulo 4 de Efésios. Como é que você vive agora? Você foi chamado, você se tornou filho de Deus. Que maravilha! Que grande amor nos concedeu o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, de fato somos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Eu e você precisamos ter essa clareza, essa consciência constante de que somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, você tem tantas coisas. Porque você é filho, você é herdeiro de Deus junto com Cristo. Somos filhos, somos também herdeiros, diz a palavra de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Algumas bênçãos nos chegam porque nós somos diligentes e buscamos. Algumas, mas muitas bênçãos nos chegam porque nós nos tornamos filhos. A sua herança você vai receber não é porque você se esforçou, não. É porque você é filho, filho de Deus. Lembre-se disso. Satanás o tempo inteiro ele está querendo tirar da sua mente essa consciência. Ainda que alguém pergunte se é filho de Deus, sou assim, mas lá no seu viver, no seu coração, é como se você estivesse vivendo como se não fosse. Jesus foi tentado pelo diabo, será que você vai ser também? Quando o diabo tentou Jesus, como é que foi que ele tentou? Se tu és... se tu és filho... Você é filho de Deus mesmo? Você é filho de Deus? Está escrito. Jesus falava assim, está escrito. Também está escrito. Satanás estava usando a própria Bíblia para querer confundir o Senhor, mas Jesus falou, também está escrito. Querido irmão e irmã, se você não lê a Bíblia, você pode ficar em apuros, hein? Leia a palavra do Senhor. Esse ano, leia toda a Bíblia. Faça aí um voto com você mesmo. Não promete para o Senhor, não, depois você não cumprir, vai ser feio, né? Fala com você mesmo, eu vou ler a palavra. Senhor, me ajude na minha fraqueza. Anote tudo isso, né? Eu chamo uma cola. Quando era adolescente, na minha época de escola, tinha um negócio chamado cola. A gente ia fazer as provas, né? Menino sapeca, né? Eu pecava, já sabia pecar, né? Anotava num papelzinho aquelas coisas e na hora da prova dava uma olhadinha, né? Eu fiz a minha cola celestial. Eu fui anotando todos os versículos que dizia quem eu era em Cristo, quem eu sou em Cristo. Depois eu achei um irmão que tinha feito, ficou mais bonitinho, tem 101 coisas que ele anotou que nós somos em Cristo. Se você quiser, depois você me fala, eu te passo para você usar. Para você orar, para você meditar, 101 coisas que a Bíblia afirma que você é em Cristo. Não deixe Satanás te roubar isto. Não deixe. A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo. Você é representante de Deus aqui na terra. É você, sou eu. Precisamos levar a mensagem da reconciliação. Somos embaixadores, representamos a pátria celestial aqui. Onde você estiver, tem que estar representada a pátria celestial. Aqui no Rio tem várias embaixadas, né? Quando você chega numa embaixada de algum país aí, aquelas casas, aquele prédio ali dentro não é Brasil. É um pequeno país. Vai na embaixada dos Estados Unidos, você entra lá, o que rege ali dentro são as leis americanas. Você entrou lá como se fosse um pedacinho dos Estados Unidos.
Lá tem um embaixador, tem embaixada. Você e eu somos embaixadores de Cristo, trazemos a pátria celestial onde nós estamos, aqui na terra, é para que tenha aqui, olha, uma pequena cidade celestial. Percebe? Onde você está é para o reino de Deus chegar. A autoridade, o embaixador, ele traz a autoridade do país que ele vem. Eu e você somos embaixadores de Cristo, trazendo a autoridade do céu. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide por todo mundo, o Senhor já nos falou. Estamos nele. Em meu nome, o que vai acontecer? Deus vai dar sinais, acompanharão os que creem. Em meu nome, expulsarão demônios. O Senhor, quando expulsava os demônios, Ele disse, olha, se eu expulso Satanás pelo dedo de Deus, ou então outro lugar ele diz, em Mateus diz, pelo Espírito Santo, é chegado o reino de Deus sobre vós. Somos cooperadores de Deus. Eu e você precisamos cooperar com Deus. Você já pensou isso? Você não deve viver a sua vida aí de qualquer forma, não. Coopere com Deus no plano que Ele tem. Deus, por exemplo, Ele quer realizar as coisas aqui na terra. E Ele só realiza as coisas aqui na terra quando os seus filhos manifestam essa sua vontade em oração. É muito interessante. Deixa eu pegar apenas um verso. Ezequiel 22:30 diz, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, mas para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus queria fazer algo, mas Ele não achou ninguém para manifestar essa vontade dEle em oração. Como que Jesus nos ensinou a orar? Venha o teu reino, seja feita tua vontade aqui na terra como é no céu. Se Jesus ensinou a gente a orar assim, é porque não é automático. Deus não faz as coisas automaticamente aqui não, irmãos. Ele espera que os seus filhos manifestem a sua vontade. Aqui então nós precisamos cooperar com o Senhor. Oração é isso. É trazermos a vontade de Deus para a terra. Somos servos de Deus, somos luz do mundo, tantas coisas, como eu disse, né? O irmão lá escreveu 101 coisas. Quem você é em Cristo? Quem você é? Você é aquilo que as Escrituras dizem que você é. Creia nisso, está escrito, se apega a isso. Tenha o Senhor Jesus como centro de todas as coisas e creia que Deus te incluiu em Cristo. E em Cristo Ele fez de você todas essas coisas. Glórias a Deus. Vamos orar. Pai, te damos graças por essas verdades tão maravilhosas da Tua Palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa abrir os olhos do nosso coração, Senhor. Ilumina os olhos do coração de cada um de nós para vermos essas verdades como o Senhor mesmo vê. Dá-nos revelação dessas verdades, Senhor. Ó Senhor, como são maravilhosas. Nos animamos nessa manhã com essas verdades, Senhor. E queremos vivê-las, Senhor. Queremos viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver, Senhor. Ó, bendito seja o nome do Senhor. Te louvamos porque Jesus Cristo é o centro do teu coração, Pai. Te louvamos porque o Senhor vai fazer todas as coisas convergirem em Cristo, teu Filho Jesus. E louvado seja o teu nome, o Senhor nos incluiu em Cristo, para que o Senhor Jesus também fosse cabeça de todas as coisas. Receba a nossa adoração nessa manhã, o nosso louvor, as nossas ações de graças. No nome de Jesus. Amém, amém.